Bom, vamos lá, gente. Vamos chamar então aqui a vereadora Manuela Tyler. Ela vereadora, né, da cidade de Juazeiro, na Bahia. Tem 26 anos, uma jovem vereadora, né, uma jovem parlamentar. Ela é mulher trans nordestina, sertaneja. Ela, inclusive, recentemente esteve num evento junto com o presidente Lula. Na última conversa, inclusive, que a gente teve aqui, ela falou sobre isso, né? Tem um vídeo que viralizou, porque a ala bolsonarista atribuiu a ela sendo a amante do Lula, tentou colocar ali uma situação de saia justa entre ela e a primeira-dama, a Janja, enfim. Então, isso acabou sendo viralizado, né? Porque a ala bolsonarista, a gente sabe que tem esse moralismo de Taubaté, né? Então, teve essa repercussão aí. E agora, a Manuela, que era filiada ao PSOL, né, ela foi eleita pelo PSOL lá em Juazeiro, e aí ela recebeu o convite através para poder se filiar ao PT, ao Partido dos Trabalhadores, mas aí ela acabou aceitando o convite do presidente Lula justamente para poder disputar uma candidatura para deputada federal pelo PSB. Então agora ela está afiliada ao PSB e é pré-candidata a deputada federal pelo estado da Bahia. E aí tem uma outra questão, que é isso que a gente também vai conversar com ela, entre outros assuntos, que ela mobilizou um abaixo-assinado, somando quase 14 mil assinaturas, para impedir uma homenagem ao Flávio Bolsonaro na cidade de Salvador. E por conta disso, o Flávio Bolsonaro ele entrou com processo contra a vereadora Manuela Tyler e pede uma indenização por danos morais, e aí ela está fazendo também esse enfrentamento aí em relação a esse processo, enfim, a essa perseguição via judicial, né, em termos jurídicos aí, por conta desse processo. Então, ela vai falar, inclusive, com mais detalhes aqui. Manuela, boa noite, seja bem-vinda aqui mais uma vez ao Noite Brasil, ao Farol Brasil. Muito obrigada por atender nosso convite e vir aqui mais uma vez conversar conosco. Tudo bem? Boa noite, Thalita. É sempre um prazer estar aqui no canal, sempre um prazer poder discutir, levar um pouco do território do sertão, levar um pouco da Bahia, né, para o Farol Brasil, que é esse canal que cada vez mais vem se potencializando e se consolidando como um veículo necessário para a esquerda. Bom, vereadora, eu queria então começar pedindo para você falar desse processo com o Flávio Bolsonaro. Então, explica para a gente um pouco do contexto, né, dessa questão aí, dessa tentativa de homenagear o senador, aí esse movimento que você criou para tentar impedir, e qual que foi a resposta, né, esse processo que o senador Flávio Bolsonaro está movendo contra você, e como é que está a situação nesse momento? Então, como você mesma mencionou, um pouco da. Então, a conjuntura da Bahia ela é muito louca, né? Como você mesma trouxe, o nosso diálogo vem acontecendo aqui, as vindas ao programa desde o ano passado, discutindo enquanto ambientalista, a certa chapadinha. Até falei com você também sobre a importância de a gente falar de outras pautas, como a Ilha do Fogo. Mas acaba que todas as vezes a gente vem por algum motivo de alguma polêmica, né? A última vez foi a do presidente Lula, e isso reverberou que a gente acabou mudando a casa, até quero trazer mais isso adiante, mas especificamente sobre o processo do Flávio Bolsonaro, né, a gente está em trâmite de articulação para tomar essas providências, né? Claramente, como você falou, isso é um processo de assédio jurídico para tentar nos barrar, para poder tentar paralisar toda a mobilização que a gente está fazendo, e que, de uma certa forma, eu vi até um comentário nas redes outro dia dizendo assim, que dependendo de quem ele processa, mostra até isso mostra até qual é o seu caráter, né? Então, assim, sendo bem honesta, não me assustou, né? Na verdade, eu acho que isso é só uma consequência desse trabalho que a gente vem fazendo, né? Eu sou, como você mesmo mencionou e me apresentou, uma mulher sertaneja, uma mulher jovem, uma mulher trans, que é semente dessas parlamentares tão combativas que, nos últimos anos, avançaram, né? Enfim, pelo Brasil, como a própria Marielle, como a própria Erika Hilton. E a realidade é que a gente está utilizando cada vez mais dessa estrutura do digital, da internet, para poder nos conectar com as pessoas que pensam igual a gente.
e a gente, de uma certa forma, emancipar elas, tanto de forma didática, né, educativa, tentando dizer qual é o papel de uma Câmara de Vereadores, que não é ficar fazendo homenagem para quem não fez nada pelo Estado da Bahia, quem não fez nada, né, por Salvador, enquanto município, e claramente por Salvador ser uma cidade que tem um prefeito, né, do União Brasil, um prefeito alinhado ao movimento bolsonarista, que durante muito tempo, inclusive, ficava fingindo que não era bolsonarista, mas também não queria assumir, só queria pegar o bônus, né, da onda bolsonarista, e não o ônus, muitas vezes. E a gente sabe que nesse momento a política está extremamente polarizada, não tem como ficar no meio do termo. Então, especificamente sobre o processo do Flávio Bolsonaro, a gente está agora em um trâmite de diálogo, inclusive com o meu jurídico, para poder protocolar essas assinaturas, né, para tentar barrar, mas a gente sabe que existe uma dificuldade porque, primeiro, eu não sou uma parlamentar em Salvador, né, então isso também dificulta o diálogo com a Câmara de Vereadores, e que é uma Câmara que, em sua maioria, né, não só a mesa diretora, mas a Câmara por si só, é dominada por mais partidos da extrema-direita. Então, a gente até entende o porquê que eles estão fazendo isso, não achamos justificável, porque é uma tática extremamente eleitoreira, né? E que não tem comprometimento de fato com as demandas da população. Mas a gente está indo para cima, né? Na próxima semana a gente protocola, vai diretamente à Câmara de Vereadores de Salvador, né? Estamos dialogando com o jurídico para poder também entender como isso pode dar um respaldo maior. A homenagem ainda não ocorreu também, né? Então, na verdade, a gente está num processo que está em andamento. Né? Inclusive as pessoas que estão em casa e querem ainda colaborar para a gente mostrar cada vez mais força, até as convido a acessarem o meu arroba, e lá no link da bio ainda tá esse abaixo-assinado, né? A realidade é que Salvador está sendo, inclusive, o Bruno Reis, que é o prefeito de lá, está sendo, inclusive, a sua esposa está sendo até uma das cotadas para ser. Aqui na Bahia existe esse rumor que ela possa se tornar, né, a vice do Flávio Bolsonaro nessa chapa, né, catastrófica. Então, a gente entende que nada mais é do que isso, desse arranjo que a extrema-direita vem fazendo para poder, de uma certa forma, criar fatos políticos, transformar em algo midiático e promover, de alguma certa forma, esse projeto bolsonarista, publicizando o nome do mesmo, que consigo, né, tentar, nesse momento, avançar contra o presidente Lula. Olá, vereadora, bem-vinda. Um ponto que eu queria entender mais político em torno dessa disputa em relação com o Flávio é que, bem, né, sempre que envolve a pauta, né, ou pessoas da comunidade LGBTQIAP+, a extrema-direita sempre age de maneira muito ofensiva, muito agressiva, muito, né, sempre de maneira muito chamativa, ou tentando crescer politicamente, ou crescer para cima desses grupos, dessas pessoas. Né? Você, como uma vereadora LGBT, você tem ganhado cada vez mais visibilidade, tem trazido a pauta na sua atuação na Câmara, no interior do Nordeste, vizinho de onde eu morei por muito tempo, por um tempo, Petrolina, né, Juazeiro. Então, Todas duas são uma coisa linda. Exatamente. E queria perguntar como está sendo essa disputa com o Flávio, como você faz uma avaliação política dessa disputa, né, dos motivos de Flávio tá por conta de uma disputa que é normal, né? Por exemplo, aqui em Recife já houveram tentativas de homenagear algumas pessoas que não foram para frente, foram contestadas e não terminou em um processo jurídico, não terminou num assédio jurídico, não terminou numa disputa política maior, porque essas disputas fazem parte a depender dos espaços políticos, essas tentativas de contestação. Então, como é que tu avalia essa ofensiva do Flávio Bolsonaro em torno da tua figura, uma figura que é jovem e que eu está avalio de crescendo? duas formas, né? Eu gosto de enxergar de duas formas. Primeiro, que isso comprova, né, a nossa capacidade mesmo de diálogo, nossa capacidade de mobilização, a nossa capacidade, inclusive, de furar bolhas, de uma certa forma. Eu acho que é isso que a comunidade LGBTI+ vem fazendo nos últimos anos, né? Mostrando que quando a gente luta pelos nossos, a gente não está lutando necessariamente apenas pela comunidade
LGBT. Durante muito tempo, eu sempre gosto de dizer que eu me comuniquei enquanto uma ativista para o conjunto de pessoas LGBTs, para o conjunto de mulheres trans, para o conjunto de homens trans, para poder levarem as suas demandas, né? Para poder levar as suas questões de saúde, as questões de segurança, as questões do respeito. Mas agora a gente está falando para o conjunto da sociedade. Então é natural que a gente muitas vezes tenta trazer outras pautas, porque essas pautas, inclusive, são as pautas que, para além da pauta LGBT, nós também somos cidadãos, somos trabalhadores. Então é natural que nós não nos calemos e nós também nos posicionemos de outras maneiras, por outras pautas que vão nos atravessando, né? Enquanto um cidadão, né? Enquanto uma pessoa que está buscando ter direito à cidade, né? Então, eu enxergo isso de um lado, a comprovação que o trabalho que nós estamos fazendo está no caminho certo, porque está incomodando aqueles que, inclusive, nem deveriam estar sendo cogitados para seguir, né, representando a sociedade brasileira, disputando um cargo, porque eu já acho um absurdo, né? O tanto de envolvimento, não só da rachadinha, mas entre tantas outras questões em volta da família Bolsonaro, né? E que claramente são pessoas que estão trabalhando, recebendo dinheiro público para ir contra a população brasileira. Então, de uma certa forma, eu enxergo como uma validação e uma confirmação que estamos dentro de um trabalho correto. Enxergo que a forma que isso foi feita é, na verdade, uma violência que, inclusive, está um pouco atravessado. Eu não posso dizer o quanto está atravessado, mas enxergo sim que tem um atravessamento da LGBTfobia, porque tantos outros influenciadores fazem postagens diariamente sobre, tantas outras pessoas se posicionam contra, mas quando eles enxergam o perfil de uma travesti, de uma mulher trans, de um corpo LGBT, né, que por si só é dissidente, que provavelmente eles pensaram que não ia ter assistência jurídica para poder fazer uma resposta à altura, né, com a robustez necessária para fazer uma defesa que de fato a gente consiga ter vitória, né, ou até mesmo bloquear o avanço desse processo. Então, eu acho que, inclusive, é uma forma de intimidação da própria comunidade, porque isso não é um ataque ou uma tentativa de paralisar a Manuela, mas todos esses marcadores sociais que me atravessam e que eu carrego comigo. Porque a minha forma de fazer política não é uma forma como herdeira da política, porque ninguém me colocou aqui. Eu tive alguns padrinhos e madrinhas que vêm me ajudando, né? Eu acredito muito nesse sentimento, né? Das pessoas que me atravessaram, que criaram para mim o meu senso, né? De consciência social, né? E aí algumas pessoas são dos bastidores, obviamente, nas construções, porque isso tudo vai nos levando, mas também tem as pessoas que estão em torno a mim, né? Nesse ecossistema, vamos dizer assim, do que a esquerda que eu acesso, que eu construo, que são pessoas que estão consolidadas também enquanto representações da esquerda. Exemplo, Érica Hilton, né? Lídice da Mata, a própria Sâmia Bonfim, inclusive, que é uma pessoa que a gente vem dialogando, com Mônica Seixas, né? Porque dentro do pessoal a gente tem uma construção muito orgânica, né? De militância, até as pessoas que nos circulam, qual é o nosso agrupamento político. Então, o nosso trâmite dentro da política, ele não é reduzido a apenas o território de Juazeiro. Ele sempre transbordou, né? Essa cidade. Tanto que, se a gente pegar na minha trajetória, os enfrentamentos que a Thalita sabe que a gente já fez, desde posicionamento contra estrupador, né? Enfim, entre outras questões, a gente sempre se coloca como uma voz ativa, combativa, para os homens, principalmente. Então, na realidade, eu vejo como um sinal positivo. De uma certa forma, eu, enquanto Manu, CPF, não a parlamentar, a pré-candidata, enfim, a ativista, às vezes me assusta um pouquinho, e isso também nos faz pensar que com grandes poderes se tem um pouco de grandes responsabilidades, sim, cautela em alguns posicionamentos, porque a gente sabe que hoje tem coisas que a gente nem espera que vai ter uma repercussão do jeito que tem, e a gente, quando posiciona, as pessoas estão sempre procurando um motivo, um erro, uma forma de justificar, como se a gente fosse culpada por alguma coisa. E eu acho que, às vezes, essa procura constante de um erro para os parlamentares LGBTs, eles beiram, sim, esse processo da LGBTfobia, né? Que é como se a gente tivesse que continuar se desdobrando. Em outra parte, eu me vejo com muita felicidade, porque ser processada por alguém que sendo processada por tentar barrar e paralisar alguém que defende o que ele defende, para mim é só uma forma de entender que a gente tá incomodando mesmo, né, de uma certa forma, e eu não vou ser prepotente, mas
talvez as pessoas de casa achem, e que bom que estão processando, que pare seu tempo para processar todas as pessoas, porque nós também, esse eu acho que é um momento, inclusive, de em cada território a gente se juntando, montando uma frente ampla da esquerda, né, entendendo as particularidades de cada território, e mostrando que, da mesma forma que eles podem se posicionar, tentar nos paralisar, a gente também vai fazer um antídoto, né, para essa política nefasta. E aí, bom, você comentava, na verdade eu ia te perguntar sobre o contexto, a conjuntura do bolsonarismo na sua realidade aí, né, no interior da Bahia, para você comentar um pouco como é que você faz essa análise, né, como que essa situação, especificamente até por essa estratégia, né, imagina aí que você vai construir nesse processo agora de pré-candidatura e numa possível aí candidatura a ser deputada federal pelo estado da Bahia. Então, fala um pouco dessa realidade, né? Como é que você faz esse enfrentamento de um bolsonarismo, de uma extrema-direita, né, nas cidades aí do entorno, além de Juazeiro, né, em toda essa realidade aí do interior da Bahia. Então, a conjuntura aqui sempre é mais complicada, né, Thalita? Porque o que acontece? As pessoas no dia a dia, muitas vezes, elas são despolitizadas. Quando a gente vai falar dentro do território mesmo, assim, ele conhece Petrolina, sabe, inclusive, do contraste social, que Petrolina foi uma cidade que teve um avanço pela perspectiva política mesmo, por ter já eleito, né, uma família que se manteve no poder, uma oligarquia, né, que é os Coelhos, né, teve um avanço muito grande, né, mesmo que maquiado, ainda assim conseguiu criar uma arquitetura ali por fora que parece de cidade grande. Mas quando a gente atravessa a ponte e vai para Juazeiro, o contraste social é grande, né? A gente vê uma despolitização maior do debate político. Muitas vezes, quando a gente vai chegar numa pessoa mais velha, não tem esse entendimento. E aí os desafios são muitos, né? Porque quando eu vou conversar e fazer política aqui, muitas vezes para as pessoas no meu entorno, né, de Juazeiro e Petrolina, elas estão um pouco ligando para as questões de identidade de gênero, né, para o que é mansplaining, para questões específicas, às vezes, sobre a legalização do aborto. Às vezes, elas só querem falar sobre saneamento básico. Elas estão pensando ainda em água, em cisterna. Então, aqui a gente sente é muito perceptível e evidente a realidade desses diversos Brasis que existem, né? Tem pessoas que ainda estão lá nos anos 2000 tentando acessar a internet. Em contrapartida, quando eu chego em Salvador, para um debate mais cosmopolita, para um debate, enfim, dentro de uma universidade federal, o debate são por coisas muito mais alinhadas ao debate cotidiano que você faz aqui, por exemplo, dentro do canal, né? Enfim, dentro do que a gente entende quanto o nosso campo enquanto esquerda. Então, lidar com isso exige um jogo de cintura, muitas vezes a gente fica muito menininha, né, para poder enfrentar essas LGBTfobias, transformar a luta por construção de políticas públicas, né, em um trampolim para falar apenas de mim mesmo, porque se eu ficar falando apenas de cada LGBTfobia, de cada transfobia que eu passo nesse processo, aí pronto, eu só falaria disso, né? Então, a gente vem lutando muito para ter jogar esse jogo, vamos dizer assim, de como conversar com a Dona Maria hipotética, né, esse seu João, e ao mesmo tempo fazendo esse papel com a internet. Saiu uma pesquisa recentemente, eu não me recordo bem o veículo, mas falava de quais eram os estados brasileiros que mais tinham dificuldade de fazer política e o quanto a internet ainda era decisiva. E a Bahia e o Acre estavam equiparados, né? Por exemplo, o Pernambuco estava muito mais à frente. E aí eu acho que esse é o desafio, né, da Bahia. Da Bahia por ser um estado, na perspectiva territorial mesmo, muito mais grande, são 417 municípios, né? Então é uma conjuntura que a locomoção, né, é muito difícil, porque é muito populoso, mas não necessariamente é muito povoado, né? Tem áreas que são mais centralizadas, né? Tem mais conglomeração de pessoas e tem muito distrito. Por exemplo, o Juazeiro mesmo tem alguns distritos. E aí eu tô falando só fazer uma campanha de vereadora aqui em Juazeiro é muito difícil, a perspectiva é de translado mesmo. Imagine por toda a Bahia. Então, é uma conjuntura difícil, é uma conjuntura de a gente tentar mostrar para as pessoas que é importante, primeiramente, votarem em pessoas comprometidas com o território, com pessoas que são filhos da terra também. A gente traz essa bandeira, muitas vezes, no nosso debate, né? Pessoas que saibam o que é a realidade, essa discrepância da realidade. É um lugar que muitas vezes as pessoas que são de esquerda, às vezes, não estão politizadas ao ponto
disso. Então, os desafios acabam sendo esses, muito diversos de maneira geral, né? E a gente está tentando, né, fazer uma política que não seja uma política de isolamento, né? Dentro da conjuntura, na perspectiva, inclusive, partidária, porque a gente fez essas mobilizações, essas movimentações, né? Como ele disse, eu sou uma pessoa que construo com o pessoal desde os meus 15 anos de idade, né? Então, assim, foi uma crise de identidade política, cogitar sair do pessoal, né? E aí, infelizmente, isso foi necessário porque existe um pequeno agrupamento político e aí as disputas internas do partido na Bahia transformaram em uma política de isolamento de que ataca a direita, ataca a esquerda e tem personalidades, né, que inclusive fazem às vezes alianças com figuras da direita justificando a oposição à esquerda atual, sabe? Então, assim, e aí a gente tem que ser muito honesto de quais são os limites e com quem a gente quer sentar para dialogar e construir. Né? Mas ao mesmo tempo está sendo muito animador, a gente percebe que a cada avanço, né, é um processo muito didático, a gente vai andando com as pessoas vêm falando também naquela perspectiva até mais pessoal mesmo, que agora aceita o filho, que vê em mim, né, uma possibilidade de um futuro melhor para a comunidade de maneira geral. Mas cada vez mais eu venho tentando trazer e mostrar para as pessoas que a gente não vai fazer política apenas para a pauta LGBT, mas por um projeto de país que de fato seja uma sociedade mais justa, mais, enfim, alinhada com o que a gente defende diariamente, que seria uma esquerda radical. Que muitas vezes eu não gosto, sendo bem honesta, desse termo, esquerda radical, porque às vezes ele afasta, assim como a gente fala de extrema-direita no dia a dia, mas tentando, inclusive, adaptar o dress code da linguagem para ser o máximo didática possível, em alguns momentos, enfim, fazer as pessoas compreenderem o que a gente está falando por outras formas de comunicar. Deixa eu fazer talvez duas perguntas numa. Uma que é nesse teu novo momento político, como é que tá a situação e o contexto da tua pré-campanha, dessa construção da pré-campanha, e quais são as perspectivas que tu está construindo. E já que tu falou de esquerda radical e extrema-direita, né, e dos termos que tu talvez não goste tanto, a gente está vendo nas pesquisas eleitorais da presidência da República, né, que vão ser, pelo menos, pareciam ser mais disputadas, agora parece que o Flávio Bolsonaro, por conta do escândalo do Vorcaro, tem ficado muito para trás. Então, como é que tu avalia a situação política do Brasil, da extrema-direita, né, enquanto esse momento em que ela foi pega, né, na figura do Flávio Bolsonaro, num grande escândalo por conta do filme, do Vorcaro, do Banco Master, isso tem afetado a pré-campanha do Flávio Bolsonaro, tem afetado já nos números das pesquisas. Se você acha que isso é um momento de enfraquecimento da extrema-direita, ou se você considera que é mais um processo de reorganização da extrema-direita visando as próximas eleições, e como tu também enxerga a política após esse momento, né? Porque a última eleição de Lula, e depois disso me parece que a esquerda está meio que órfã de um grande nome unificador, né? Com certeza. Eu acho assim que já era momento sim de ter um pós-Lula, né? Inclusive eu debati isso com o Guga do ICL ano passado, em algum vídeo lá no meu Instagram. A gente se encontrou no Congresso Nacional, fizemos um conteúdo. Eu, mais do que ninguém, sempre defendi uma candidatura, assim, já pós-Lula. Eu acho que é necessário, eu acho que o Brasil demanda isso. Eu acho que está dentro do governo, e principalmente há mais tempo, isso para qualquer personalidade política, inclusive desde parlamentar a gestores, quem é do executivo, do legislativo, muitas vezes, quando está lá, foca mais em manter o seu cargo, né? E muitas vezes existe um distanciamento natural, né? Por exemplo, o que me trouxe a entrar na vida pública, né? Por mais que eu já construísse, fosse militante do pessoal lá atrás,
né, até de fato ser uma candidata, foram os desafios que eu fui passando, né, sem nome, sem trabalho, tive um câncer, tive um derrame na 6x1, tive um câncer numa área que foi no testículo, né, então, assim, tinha toda uma deslegitimização, minha violência pelo meu corpo, enquanto corpo político, enquanto direito, né, a administrar o meu próprio corpo. Então, naturalmente, eu entendo que a bolha da política ela vai deslocando você das demandas da população. Você pode se tornar um aliado, você pode ter comprometimento, escuta, estudo, né? Mas existe sim uma necessidade de renovação. Eu não acredito muito em político carreirista que fica ali anos e anos e anos e anos e anos. Ainda abre um pouquinho de exceção para o legislativo, porque às vezes um mandato não é suficiente, né? Quando a gente pensa nas articulações de PEC e tal, às vezes uma renovação ali é necessária. Mas eu acho que o pós-Lula é necessário, eu acho que a esquerda ela tá órfã, eu acho que, inclusive, faltam pessoas que consigam conquistar essa nova geração. Eu acho que, sobretudo, a gente está vivendo uma crise geracional, né? A gente está falando de pessoas que passaram dos 30 anos e que ainda não têm perspectiva de ter casa, de ter o básico, né? Desse pacto social, inclusive, de como a sociedade e as gerações vão se fortalecendo uma outra. A gente sabe que tem um enfraquecimento disso, e que exatamente por isso a gente tem tantos conflitos, não só da esquerda, mas os conflitos da esquerda, na verdade, são uma representação dos conflitos que estão dentro das casas das pessoas, né? Eu, por exemplo, meu pai tem 71 anos, né? Eu sou muito mais jovem, né? Já nasço de forma muito bem elucidada, desde os meus 14 anos de idade, eu já me posiciono enquanto mulher trans, né? No meu seio familiar, passei por várias famílias, então ele não sabia mal o que era LGBT. E de repente eu ainda falo para ele o que é mulher trans, que aí teve que entrar em conceitos de identidade de gênero. E é uma nova geração que vai vir sempre com demandas mais profundas, e esses conflitos, por exemplo, que fazem da esquerda ser um lugar de tanto de pensar epistemologia, de pensar, enfim, como a sociedade como funciona, e essa reorganização acontece muito no nosso campo, porque o nosso campo é o campo do diálogo, porque o nosso campo é o campo, enfim, do conhecimento, da informação. Mas a sensação que eu tenho por onde eu ando, né, de maneira geral, né, quando eu converso com as pessoas, quando eu entro no Uber, né, quando as pessoas me abordam, Manuela, né, e o pessoal agora já tá brincando, já me chama deputada aquilo, deputada isso, até calma, que a gente só tá construindo uma candidatura. Que o Lula ainda assim está muito forte, né? Eu acho que na Bahia não tem espaço realmente para o bolsonarismo. Eu acho, inclusive, que essa narrativa que eles vêm implementando, a gente tem que entender que a pesquisa eleitoral, muitas vezes, é uma forma, inclusive, de criar a narrativa da vitória para fazer a manipulação das pessoas, porque o voto em manada, o voto de unanimidade, ele é muito grande. As pessoas, no geral, elas querem ter senso de pertencimento, então elas não querem sentir que elas estão participando, apoiando, colaborando com a campanha de alguém que vai perder, né? Acho que a esquerda está, sim, órfã, mas eu acho que a construção da própria candidatura do Jones, que é uma pessoa que me passa muita confiança, o qual eu acredito, o qual, inclusive, como gesto pessoal, todas as vezes que eu venho aqui para o programa, a gente gosta de reforçar tanto a imagem dele pessoal, quanto a imagem do programa também. É um projeto de disputa que a gente está fazendo da sociedade. Acho que a sociedade brasileira está pronta, sim, para ter um homem negro presidente da República. Acho que a sociedade brasileira está pronta, sim, para ter uma mulher travesti, inclusive, talvez a própria Erika Hilton, como muitas pessoas do campo, enfim, LGBT gostam de trazerem isso como questionamento, mas eu acho que isso não é necessariamente pronto agora, é essa construção, porque a cada eleição, a cada candidatura que é ser colocada, é também uma disputa de consciência, é também uma disputa de levar as pessoas a pensarem, inclusive levar talvez o repertório teórico para essa geração que inclusive está órfã de pessoas que as representem e que inclusive possam explicar o que é a sociedade contemporânea, qual é o contexto da geopolítica. Então, como a pergunta ela foi. Eu estou falando mais sobre o cenário de conjuntura, né? Eu acho que, inclusive, a gente não pode brincar com como a extrema-direita. A gente não pode duvidar da capacidade deles, porque a gente já viu isso acontecer inúmeras vezes. Inclusive, temos até que cada vez mais questionar como a gente contra-ataca eles, né? Um exemplo é o que se tornou Bolsonaro através da ridicularização que muitas vezes a gente fazia, né? Isso é um ponto. Eu que peguei aquela geração ali que estava terminando o Pânico na TV, né, a Rede TV, mas eu acho que é possível sim. Eu acho que, na verdade, o que está posto nessa campanha, não só para a Manuela, mas para todo o Brasil, é uma disputa de mentalidade e de a formação de uma nova geração. Inclusive, a minha vinda para o PSB, quando a gente pensa aqui no contexto da Bahia, foi muito sobre
essa perspectiva também, né? Aqui o pessoal não elege ninguém na perspectiva de chapa mesmo, não conseguiu formar a chapa. A gente fez todos os esforços possíveis, a nacional do partido, né? Tanto pessoas da Primavera, quanto pessoas, inclusive, de outras correntes, a própria Revolução Solidária, inclusive, o qual eu não componho, a gente, inclusive, sobre aquele problema, daqueles questionamentos, inclusive, sobre a tentativa de federar, né? Que eu, particularmente, também, por mais que eu acredite na importância do diálogo com a base governista, eu também não era a favor, sendo bem honesta, né? Porque eu acho que perdi um pouco a autonomia do que é a ideia de ter um partido que amadureça, mas ainda assim, né? Os partidos, no geral, eles envelheceram, né? Quando a gente pensa, por exemplo, aqui no contexto do PSB, eles envelheceram sem se renovar com a construção da sociedade, né? Lídice da Mata, por exemplo, que é um deputado federal que tem uma trajetória histórica, que foi a pessoa que participou muito desse diálogo, intermediou esse meu diálogo com a base do time do presidente Lula, né? Após a polêmica envolvendo o Nicolas Ferreira. Uma mulher que foi a primeira senadora do estado da Bahia, né? A primeira prefeita, e depois disso, nunca mais a Bahia conseguiu fazer uma mulher. Porque a ofensiva da base carlista aqui é muito grande. E às vezes as pessoas não têm esse entendimento da conjuntura quando elas saem de fora da Bahia, sabe? E o partido se consolidou em torno dela ao longo dos anos, mas não se renovou para formar outros quadros que pudessem oxigenar com pautas, com ideias, com formas de conduzir a política de forma diferente. Então, eu acho que a minha chegada, eu não estava preparada, sendo bem honesta, não era minha pretensão ser pré-candidata a deputada federal agora, já em 2026, né? De fato, eu sim tenho esse desejo, esse anseio da construção política que a gente está fazendo, de que em algum momento a gente viesse, né? Inclusive aprendendo, cada vez mais tendo mais repertório, podendo ser esse agente social também, transformação aqui do meu território. Mas as coisas, elas pegaram de uma certa forma que fugiram do nosso controle e a responsabilidade foi posta e cabe a mim a aceitar, né? Então, eu acho que, na verdade, essa candidatura, diferente, acho que talvez da outra, que a gente tinha um trabalho de tirar a extrema-direita, né, do posto da presidência da República, é sobre garantia. Eu acho que essa narrativa que a extrema-direita ela está avançando, ela, na verdade, é uma narrativa que eles estão implementando e, através disso, eles estão transformando em verdade. Minta, minta, até que se torne verdade. É praticamente isso que eles estão fazendo. Eles querem que as pessoas pensem isso através da moda. Eles começaram a influenciar o financiamento de vários estilistas, né? Para a indústria da moda mudar as coleções ficarem, enfim, mais conservadoras, vamos supor assim, no tipo de apresentação do corpo, né? No discurso, na música, no financiamento, inclusive, das campanhas publicitárias. Porque nada mais é do que esse avanço da extrema-direita, na verdade, é o avanço do trumpismo, né? Mas, no geral, até levando em consideração o título da live do programa hoje, o Lula vem fazendo, enfim, se posicionando de forma muito inteligente, eu acho, e republicana, sempre contra esse movimento trumpista, né? E tentando ao máximo fortalecer a nossa soberania brasileira. Vereador, e aí, por último, eu queria que você falasse um pouco conosco, porque uma das suas frentes de luta, né, historicamente, é a questão ambiental, né? Desde a primeira conversa, quando você teve aqui com a gente na primeira vez, você traz isso consigo, né, na sua trajetória de luta, de militância, enquanto parlamentar também. E aí, a gente vem, inclusive, fazendo a cobertura e acompanhando as questões que envolvem a Serra da Chapadinha. Então, além de você, o deputado Hilton Coelho já veio aqui conversar conosco, a Alcione e o Marcos, que são os dois ativistas que tiveram, inclusive, um processo violento, né? Foram expulsos lá da Toca do Lobo, queimaram, inclusive, lá a Toca do Lobo, né? Que é onde eles tinham a casa deles, onde eles acolhiam, recebiam as pessoas, e eles faziam justamente essa luta em relação a esse processo de tentativa de privatização mesmo, né, de colocar a Serra da Chapadinha como zona de interesse de especulação imobiliária e num processo aí, né, de violência mesmo do ponto de vista ambiental e social. E aí você, inclusive, sempre defende, sempre traz essa argumentação de que falar de temas ambientais é falar de temas sociais.
Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre a questão atual da Serra da Chapadinha, até porque, acompanhando, eu vi que tanto a Alcione quanto o Marcos conseguiram conversar com o ministro do Meio Ambiente, se eu não me engano, e até com o próprio presidente Lula também, para levar essa questão que envolve a Serra da Chapadinha. Então, fala um pouco para a gente, dentro do que você está acompanhando essa questão, e da importância da Serra da Chapadinha para a Bahia, para a população da Bahia, né? O quanto é A, importante defender a questão que envolve a Serra da Chapadinha. Primeiramente, assim, reforçar, né, a minha solidariedade às agressões, à violência, né, que aconteceu contra os dois. Eu estava com viagem marcada, inclusive, para visitá-los, né? Enfim, estava tudo organizado. Na realidade, essa viagem já era para ter ocorrido desde o ano passado, mas várias vezes, por uma questão de logística, quando estava tudo correto, as coisas desandavam, né? Inclusive, desde o término da COP30, a gente está dialogando com isso. E aí, quando a gente tava tudo certinho, eu já tinha resolvido o carro, de como ia chegar lá, a subida na serra, que tem que ser uma subida de moto, né? Enfim, que é uma subida bem complicada. Acontece esse incidente. Eu não consegui ir, eles precisaram ter um isolamento de segurança na cidade de Salvador. Primeiramente, assim, falar que isso é um absurdo, isso não poderia ter ocorrido em hipótese alguma, que a gente tem que repudiar, né? Porque isso foi um crime, né? Em uma escala de direitos humanos, enfim, muito grande, né? Então, assim. Primeiramente, minha solidariedade para eles, deixar aqui reforçada de forma pública, porque eu não tenho noção da dor e do que foi o perrengue que eles passaram. E sobre a Serra da Chapadinha, eu acho que está muito bem disseminado. Eu acho que, pelo menos para nós, enquanto comunicadores, enfim, as pessoas que fazem, os agentes da política, a importância da Serra da Chapadinha, né? Enfim, aquela. Sem a Serra da Chapadinha, a gente não tem como garantir água potável, água de qualidade, não só para Salvador, mas por tantas outras cidades, né? Eu acho, inclusive, que todas essas dificuldades que a gente fala da Bahia como um todo, o antídoto, inclusive, para a perspectiva econômica mesmo, para a gente ter mais avanço aqui na Bahia, é fortalecer cada vez mais o turismo, é fortalecer o ecoturismo, é fortalecer a economia criativa, né? E a Serra da Chapadinha também acaba atravessando tudo isso. Então, eu digo que é um crime contra a humanidade, contra a história da nossa civilização, enfim, é uma barbárie a gente não se contrapor. E às vezes, inclusive, eu tenho até uma tristeza, né, que a extrema-direita não tem essa capacidade, né, porque eu acho que isso é muito para além do que isso é o rebaixamento, eu acho que, na verdade, da política que a gente vem enfrentando. Isso já é, enfim, esse movimento neofascista, né? Porque a direita, ela deveria discutir perspectivas econômicas sobre a organização, né? Enfim, até a galera neoliberal está tentando, enfim, privatizar, falar sobre o encurtamento do Estado, enfim, todos esses etc. que a gente sabe que envolve o debate, enfim, de campo político, mas jamais, né? O meio ambiente poderia ser levado como uma moeda de troca dessa forma, né? Então, assim, eu acho que essas movimentações que ocorreram, né, que a gente vem fazendo desde o ano passado, eu falei da Serra da Chapadinha na Conferência Estadual do Meio Ambiente, fui para a Conferência Nacional também com essa defesa, né? Fui atacada por bolsonaristas em Salvador por causa dessa pauta, inclusive, foi até isso que não me fez ficar um pouco tão ativa, por causa que ao mesmo tempo, simultaneamente, estavam ocorrendo muitas agressões naquela ofensiva, quando o Trump começa a acionar um movimento contra pessoas trans, né? Simultaneamente ocorreu vários casos de transfeminicídio aqui na Bahia contra as pessoas trans, porque é isso, o discurso está muito alinhado com isso. Eu não consegui até, confesso, dedicar mais do meu tempo quanto eu gostaria para a pauta da Serra da Chapadinha, né? Porque ainda assim a gente faz esse papel de acolhimento das pessoas LGBTs aqui na região. Mas eu acho que é uma pauta que avançou muito com a formação, né? Enfim, na ALBA, de uma comissão que tem o objetivo, enfim, de avançar com isso, com criar uma unidade de proteção que atenda às demandas da população, né? Que seja de fato adequada e que os próprios diálogos que eu própria venho fazendo com o próprio governador Jerônimo, né? Porque eu também venho levando nos bastidores a pauta para poder ajudar, né? Estive, inclusive, no dia que ocorreu essa adesão do mandato do Wilton Coelho, enquanto deputado estadual, para fazer isso lá na ALBA, né? Colaborando com, inclusive, com Emerson Matos, que também é outro ativista que está colaborando com esse movimento. Então, eu venho acompanhando mais de perto do que talvez as pessoas tenham esse entendimento,
né? Quem tá de fora. E eu acho que daqui em diante vão vir muitas novidades, na realidade, né? Eu acho que é, não tem como não ocorrer, né, a formação dessa unidade de conservação, porque os instrumentos teóricos, enfim, as articulações políticas estão acontecendo e é só uma questão de tempo, sendo bem franca. Que bom, vereadora. Olha, a gente quer te agradecer, então, mais uma vez, pelo seu tempo, né, por vir aqui conversar conosco. Desejar boa sorte aí na sua pré-candidatura nesse momento, uma possível candidatura. E é Não isso, espaço. possível não, vamos até o fim, viu? E vamos Isso aí. trabalhar para sermos uma das mais bem votadas, né? O pessoal tá até brincando, Thalita e Eribaldo. É porque a letra é muito miudinha aqui para eu ler. Em É, Eribaldo é complicado. Mas eu nem posso falar nada, né? Que Tyler também não é tão fácil, né? No geral. Aí eu até brinco que eu sou da geração das travestis que gostavam de botar nome em inglês no nome composto. Hoje em dia a gente já mudou um pouco isso, até que bom. Mas ainda assim, temos essa construção. Eu sou uma pessoa, né? Que a nossa campanha, na verdade, ela está sendo feita de forma é, é, bem singular, né? Assim, porque a maior parte das pessoas que compõem estão construindo com a gente são pessoas do PSOL, né? Não houve uma mudança dos atores sociais que estão fazendo a nossa campanha, o nosso design, enfim, tudo são as mesmas pessoas, só que numa casa nova, né? Então, a gente não sabe o que vai ser daqui para frente. Mas, de antemão, a gente vai fazer uma campanha muito bonita, muito propositiva. Eu acho que a gente tem muito a fortalecer eu trabalho no Farol Brasil também aqui, disseminar a palavra pela Bahia, né? E quero retornar mais vezes, até para falar um pouco mais da perspectiva partidária. Eu sei que o PSB, né, a nível de Brasil, é um partido que tem. As pessoas falam de algumas incoerências, né? Que a gente sabe que são reais, né? Mas é importante também a gente reforçar, Thalita, a conjuntura dos lugares, dos territórios, né? Na Bahia, todas as pessoas que conduziram e constroem o PSB até hoje são guiados por uma liderança feminina, por uma liderança que, inclusive, quando foi necessária, se opôs ao posicionamento do PSB a nível nacional, que a gente não concordou com aquela movimentação do impeachment da presidente Dilma, né? Por exemplo, na época, a Letícia da Mata, que é a nossa presidente estadual, se colocou contra o partido, porque tinha o entendimento que aquilo era um golpe de Estado. Então, eu acho, inclusive, também é importante aqui dentro a gente cada vez mais debater um pouco isso para poder a gente desmistificar. Porque às vezes a gente fala bem assim, o PT não é esquerda, que é uma coisa que se debate muito, né? Mas eu acho que no lugar de a gente focar em dizer o que é o que não é ter total noção do que é a conjuntura real, do que é fazer política nos territórios, né? Do que são essas alianças. Por exemplo, todo partido, quando ele envelhece, né, é um partido de mais idade, naturalmente vai tendo menos controle de quem são os ativistas, de quem são as pessoas que compõem aquele partido. Então é natural que um partido que tem um pouco mais de idade, né? O PT, por exemplo, 46 anos, o pessoal são 20 anos que a gente está falando. Então, em 26 anos, por exemplo, é a minha própria vida, como você mencionou lá atrás. É uma diferença de mentalidade muito grande. Então, eu acho que esse debate que às vezes a gente fica, né, de quem é esquerda, quem não é, eu não sei até onde ele é produtivo. Eu acho que é muito mais importante, cada vez mais, daqui para frente, a gente garantir e entender as conjunturas dos lugares, né? Para a gente fazer um debate que não afaste as vozes que querem realmente lutar por um país melhor, né? Por um país mais fraterno, por um país aliado aos princípios, enfim, comunista de maneira geral. Porque na materialidade fazer política não é fácil, entendeu? Quebrar a oligarquia de vários homens que estão de forma coronelista mesmo, né? E inclusive foi até um dos porquês, Thalita, eu vou até lhe reforçar antes de sair, do porquê eu não fiquei no PT, né? Houve esse diálogo, como você mesmo mencionou, o presidente Lula quis que eu saísse lá porque entendeu que a ofensiva que está ocorrendo atrás de mim. Nesse exato momento eu estou com um processo, né? Com o Nicolas Ferreira, que no caso, na semana passada eu estive cara a cara com a cara a cara com o fascismo, né? Eu estava cara a cara com ele em audiência por videochamada, né? Através do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, ainda relacionado a fake news que ele colocou contra mim. Então, depois disso, ele já colocou duas vezes outras fake news, uma delas dizendo que já tinha ganhado o processo, uma outra vez me ridicularizando, fazendo piada através dos stories dele, né? Isso não é normal, né? E isso mostra, né, inclusive, o porquê que ele escolhe sempre LGBTs e pessoas que
aparentemente não vou ter tanto recurso. Aí você vai pegar o próprio Bruno Reis, né, que é a frente do bolsonarismo aqui na capital da Bahia. É uma frente que a gente está com um processo no Tribunal de Justiça exatamente com ele nesse exato momento, porque ele sancionou uma lei, que eu até gostaria de falar, não deu tempo, uma lei que proíbe falar de pessoas LGBTs dentro das escolas, Thalita, e dentro das UBS. Então, LGBT não tem rim, não tem fígado, não vai necessitar, enfim, de falar sobre educação sexual, sabe? São tantos debates profundos. E aí, o que eu quero trazer, né, para finalizar minha fala, é que, às vezes, dependendo de quem está de fora e não entende o que é a conjuntura de um território, vai falar bem assim, mas a Manuela está no PSB e o PSB não é tão de esquerda. Mas nesse exato momento, né, a direita baiana, a extrema-direita brasileira está tentando atacar quem está avançando como sendo um antídoto e dando voz para essas pautas, né? E que bom que, de uma certa forma, né, eu vou ser muito bem franca, eu encontro um corpo LGBT, um corpo do sertão, que vem da escola pública, né, que sei esses desafios e que sou uma quebra de expectativa em vários sentidos, né? Então, ser convidada por presidente Lula e ter potencial para poder fazer uma candidatura mais forte, mais equiparada, mais bem estruturada, na verdade, eu vejo como motivo, na verdade, a gente entender, sim, que o presidente Lula está comprometido, sim, em formar uma nova geração de vozes, né? As vozes do Lula que serão em sentido. Mas as coisas têm que ser levadas em consideração com os desafios, enfim, de governabilidade, porque a gente também não sabe o que são os bastidores que ele enfrenta do outro lado. Então, até gostaria de vir aqui falar com você um pouco mais desse caso do Bruno Reis, né? Então, além do Flávio Bolsonaro, tem esse caso do Nicolas, e eu acho que nossa campanha é uma pena, Thalita, muitas vezes, que eu sinto que eu perco muito tempo tendo que me defender dessas pessoas. Que, por exemplo, a gente já fez várias vezes aqui roteiros, enfim, conteúdos que eu queria trazer de forma didática para poder entender as pessoas entenderem o papel do deputado federal. Mas eu passo tanto tempo fazendo defesa para os ataques que eu passo na perspectiva de assédio jurídico, às vezes, que isso atrapalha a nossa construção. Sendo bem honesta, porque tudo é energia, tudo é tempo. O maior debate que a gente está tendo enquanto esquerda é um debate de tempo para poder a gente fazer. Então não tem fórmula mágica, né? A gente tem dificuldade, inclusive, a gente de corpo humano. Então, finalizando, é agradecer esse espaço. Quero vir mais vezes. Sei que falo um pouquinho demais, né? Mas as dificuldades, mas é porque são muitas coisas e a gente demora. Inclusive, se você quiser, estou disposta a vir aqui mais breve dessa vez, porque tem vários outros desdobramentos que a gente pode falar da conjuntura dos partidos de esquerda na Bahia, inclusive. Muito bom, vamos combinar sim, vamos combinar uma próxima, até para você falar sobre essa lei do deputado Bruno Reis. Deputado? Ele é deputado, Bruno Reis, é isso? Não, Bruno Reis é o prefeito de É o Salvador, do União prefeito de Brasil. Salvador, é Isso. verdade. Ele sancionou verdade. e a lei mesmo é de Bruno Leite, que é um vereador do PL. Tá bom, vamos combinar assim, a gente marca uma próxima, aí você retorna aqui, porque é isso, tem muita coisa para a gente conversar. Mais uma vez, obrigada, e vamos combinar até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Obrigada pela audiência. Manuela. E convido a seguir nas redes. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado.